Seja bem-vinda, bem-vinda ao episódio 172 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente está de volta com mais um podcast que fala do que aconteceu de mais importante nos últimos dias aqui na Suprema Corte. Essa semana a gente fala da participação do STF na COP30, com a abertura do Dia do Judiciário pelo presidente da Corte, da conclusão das sustentações orais às defesas dos réus do núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado, da decisão do plenário que definiu que o recreio e o intervalo entre as aulas integram a jornada de trabalho de professores e da decisão que preservou o programa de infraestrutura do DF, mas anulou o trecho sobre incentivos fiscais. Quem comenta sobre tudo isso comigo hoje é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e junto com a Mari e o Mauro vou comentar com vocês a semana no Supremo. E eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Mari a explicar um pouco dos julgamentos e dos acontecimentos aqui na Corte. Vamos lá, a gente está na COP30, são 2 semanas aí de discussões sobre meio ambiente, está acontecendo no Pará, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, está acontecendo em Belém, e o presidente do STF, ministro Edson Fachin, abriu o Dia do Judiciário, que foi dia 13, a quinta-feira, e ele destacou o papel da justiça na crise climática e as ações aqui da Corte em defesa do meio ambiente. É isso, Mari. A COP30 reúne líderes globais, cientistas, pesquisadores, sociedade civil, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, acontecendo lá na região norte, e aí a participação do Supremo, a discussão, claro, é mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas, e aí fizeram então esse dia do judiciário, muito importante, o papel do judiciário, o que o judiciário tem feito, o que pode fazer, com relação a essas mudanças climáticas para, enfim, tentar reverter, diminuir isso. Então, o ministro Fachin foi lá, Hanna, você acompanhou com certeza, e aí ele fala, então, do que o Supremo tem feito. Ele citou decisões do Supremo ligadas ao meio ambiente, demarcação de terras indígenas, combates a incêndio no Pantanal, na Amazônia, a questão do descongestionamento. Eu sempre, essa palavra é um trava-língua, A liberação dos recursos do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, que não podem ficar contingenciados, na verdade. Então, assim, são ações que o Supremo tem tomado, Acordo de Mariana foi um caso também muito, muito marcante aqui no Supremo recente. Então, ele lembrou todos esses casos para mostrar o que, pelo menos, o Supremo tem feito nessa área aí de meio ambiente, de combate a mudanças climáticas, e não é pouca coisa, Hanna? Não é pouca coisa, e a gente lembra do porquê o STF se apresenta como um ator muito importante nesse debate, Porque a gente tem o meio ambiente como um direito fundamental, não só nosso, mas como das futuras gerações. É assim que está lá na Constituição, no nosso artigo 225, quando a gente tem propriamente a Constituição estabelecendo o meio ambiente equilibrado, saudável, de responsabilidade de todos nós como um direito fundamental. Sem esse meio ambiente equilibrado e sadio, a gente não consegue exercer nenhum dos outros direitos e garantias fundamentais que a gente tem. É próprio da dignidade do ser humano, da natureza do ser humano. E o ministro Edson Fachin, no discurso dele, ontem, ele trouxe uma expressão muito interessante para os julgamentos, não só da Corte, do Supremo, como também que deve basear os julgamentos de primeira e segunda instância, que é o indúbio pró-clima, ou seria o indúbio pró-natureza. Interessante. Quando a gente tem qualquer questão duvidosa, de diálogo, de litígio entre um interesse capitalista, empresarial, contra a natureza, contra uma questão nesse sentido ambiental, a discussão deve ser pautada em prol da natureza, É claro que não vai se desrespeitar direito alheio, mitigar direito alheio, mas sim, quando há um conflito de ideias, quando há um conflito de interpretações sobre a lei, os juízes, o judiciário e principalmente o STF vai fazer uma interpretação pró-natureza, Ficou muito, muito interessante essa expressão que ele trouxe para a gente. Porque se usa o pró-societar, o pró-réu, quando é a favor do réu, quando é a favor da sociedade, então agora a favor do meio ambiente, da natureza. Bem interessante. E outra coisa que ele falou também, Hanna, que eu achei interessante, ele propôs que cortes constitucionais de todo mundo se unissem, adotassem esforços para combater violações de direitos humanos relacionados a crime organizado na Amazônia, que isso, no olhar dele, é um
tem tráfico de madeiras, tráfico de armas, tráfico de animais, drogas, a mineração cigarro, mineração, tudo passa por aquela região enorme, né, com muita fronteira. Então, ele fala que é um fenômeno que agrava a crise climática na região. Então, assim, a importância do combate ao crime organizado naquela região, outro ponto que o ministro Edson Fachin levou. Participaram ministros do STJ, do TST, do STM, Justiça Militar. A ministra Carmen Lúcia estava lá, presidente do TSE, ministro Roberto Barroso também. Ministro Roberto Barroso, aposentado, mas estava lá, um tema que é muito querido a ele. Então, assim, né, realmente a gente sabe a importância da COP e a justiça lá presente, né, mostrando lá o que... Não à toa, desculpa, Mauro, separou-se um dia inteiro para declarar o Dia da Justiça em prol do clima, né? Muito interessante. Supremo lá, ministro Fachin representando bem a nossa Suprema Corte. Vamos continuar aqui com a P2696, né, do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Na última quarta-feira, foi dia 12. A primeira turma concluiu a etapa de sustentações orais das defesas dos réus, né, nessa ação penal, referente à tentativa de golpe de Estado. Esse grupo é composto por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. Na próxima terça-feira, dia 18, a gente deve acompanhar agora a apresentação dos votos dos ministros, né? Isso, Mari, começa com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Esse núcleo 3, ele é acusado de monitorar, planejar ataques a autoridades, né? Eles incitavam militares que não queriam participar do golpe a participarem do golpe. Então, assim, são os kits pretos que eles chamam, né? As forças especiais do Exército, né? 9 deles e um agente da Polícia que Federal. Você comentou, exato. Eles também estavam envolvidos com aquele plano punhal verde e amarelo, conhecido, que era para monitorar e neutralizar autoridades, né? A expressão que era usada era neutralizar. Então é isso, sustentação, o padrão, né, Hanna? PGR fala, tentou mostrar que existem provas, né? Que é acima de qualquer dúvida de que eles praticaram os crimes que são apontados. As defesas, então, tentam se defender, claro, das acusações, tentam, né, mostrar que os réus, né, os seus clientes são inocentes, e aí concluiu-se, a PGR falou, todas as defesas falaram, concluímos essa fase e aí vamos para a votação, né, Hanna? Exatamente, Mauro, seguindo exatamente o que diz o Código de Processo Penal, combinado com o regimento interno da Corte, né? Sendo uma ação penal originária, que começou propriamente aqui na Corte, a gente tem essa oportunidade das sustentações orais ali naquele começo da instrução, né, que a gente chama propriamente, onde a gente vai ter as sustentações orais apresentando, finalizando, né, na verdade, a instrução, trazendo ali o reforço das suas teses e, em seguida, né, a gente vai ter, então, a apresentação dos votos com os ministros da primeira turma que vão julgar esse caso. Então, a gente teve o respeito ao regimento interno, né, seguindo toda a ordem muito previsível do que ia acontecer, porque está disposto no nosso Código de Processo Penal, seguindo os prazos processuais que são previstos na lei, que é a lei processual. Então, tudo no mais regular andamento da marcha processual. É isso, os crimes, Mari, que eles estão respondendo, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E aí mais uma particularidade desse julgamento. Um dos réus você citou 10, 9 militares e um agente da Polícia Federal. Um deles, a própria PGR pediu para... vou até pedir para a Rani explicar para a gente, ele pediu que fosse reenquadrada a conduta, que esse réu, o tenente-coronel Ronald Ferreira, não fosse condenado pelos crimes que eu citei agora, os 5, mas por a incitação ao crime. Ele teria uma participação menor, reenquadramento de conduta, é isso, Hanna? Lá no direito penal, na defesa, a gente pode chamar de desclassificação também, né? A gente tem um crime maior na acusação, na denúncia, né? Imputando ao nosso réu, ao nosso cliente, porque eu sou advogada criminalista, falando que ele praticou uma conduta dessa e dessa forma e que se enquadra num tipo penal, um crime específico. Mas na defesa a gente vem pedir uma desclassificação, um reenquadramento dessa conduta. Olha, a conduta efetivamente praticada, que foi comprovada aqui nos autos da denúncia, né, pela investigação, pela matéria da Polícia Federal, não é esse crime mais grave, é um crime menos grave. Aqui, no caso, o crime de incitação ao crime. Incitar alguém à prática de um crime seria menos gravoso do que o crime que trata a denúncia
denúncia, né? Então, essa desclassificação é uma estratégia de defesa. E lembro que ele pediu isso subsidiariamente, né? Porque ele preza como defesa, ele preza pela absolvição do cliente dele, está pedindo a absolvição. Mas caso não entendam assim, os ministros podem decidir em aplicar a tese apresentada, proposta pela defesa, que é a desclassificação. Mas aqui no caso, Ana, só para a gente acertar, a PGR pediu esse reenquadramento. Sim, perdão, a PGR... Não foi a defesa. A defesa Exato. talvez tenha pedido nas suas sustentações. Porque a gente tem a tese, né, a oportunidade da resposta à acusação, aquela defesa prévia. Isso, né, talvez ali... Onde o advogado traz um esclarecimento sobre as condutas do cliente, e aí ele... Pela leitura, a PGR faz esse reenquadramento, né, que é a desclassificação. É trazer de um crime mais gravoso para um crime menos gravoso. Então, já melhorou a vida do tenente-coronel. Tanto que aí até a possibilidade de uma transação penal abriu a possibilidade. Sendo um crime menos gravoso, né, um crime sem violência ou grave ameaça, porque apesar de estar incitando a prática de um crime, essa conduta não tem violência ou grave ameaça, é uma pena menor que 4 anos, não é reincidente, então poderia haver aí a possibilidade de uma substituição de uma pena privativa de liberdade por uma outra pena. É isso. Lembrando, 4 ministros estão participando, né? O ministro Luiz Fux pediu para se transferir para a segunda turma, então ele já não está participando dos julgamentos na primeira turma. Então, 4 ministros que estão participando desse julgamento, e também 4 ministros participam do julgamento dos embargos de declaração dos condenados no núcleo 1. Ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus. Os embargos terminam o julgamento nessa sexta, o dia que a gente está gravando aqui. Os 4 ministros já votaram, rejeitando os embargos, então né, é uma ação que vai chegando próximo ao seu fim aí, né, Hanna? Exatamente, a gente tem o julgamento dos embargos terminando agora, como você trouxe, Mauro, e aí a gente se aproxima do trânsito em julgado, né, que é um marco temporal processual que encerra de fato o processo, onde não caberia mais recursos. Esperamos aí que essa decisão seja apresentada, né, o acórdão seja apresentado para que a gente acompanhe os próximos movimentos, porque ainda cabe uma situação ou outra em que a gente pode prever também com base no Código de Processo Penal e no regimento interno da Corte, mas realmente se aproximando do fim. É isso. Mas esse julgamento volta então no dia 18. Quem quiser assistir pode ver pela TV Justiça ou pelo nosso canal no YouTube, né? A gente sempre traz. E outro julgamento, Mariano, até aqui, a gente não tá acontecendo, começou hoje o julgamento do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por coação no curso de processo. A situação dele está lá nos Estados Unidos e tentando, enfim, agir contra o governo brasileiro, contra autoridades brasileiras. Começou hoje um julgamento que vai até semana que vem, né? Por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino já votaram para aceitar a denúncia, né? E aí, semana que vem, a gente vai comentar sobre o resultado desse julgamento. Acompanhando aqui, vocês vão saber também sobre tudo que vem acontecendo, né? Agora, vamos então para o plenário. Em uma decisão importante para os professores, né? O plenário do STF decidiu que o recreio escolar e os intervalos entre as aulas compõem a jornada de trabalho de professores e, portanto, devem ser remuneradas. A decisão foi tomada numa DPF e prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu a regra geral de que esses períodos são tempo à disposição do empregador. Esse julgamento veio lá do plenário virtual, né, com pedido de destaque do ministro Edson Fachin. Autor da ação aqui é a Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades. O que está sendo questionado? Um conjunto de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente em ações coletivas, em ações ajuizadas por sindicatos de professores, né? E aí o TST passou a entender que há uma presunção absoluta de que o recreio, o horário do recreio é de tempo à disposição do empregador, portanto, é um período que tem que, inclusive, ser remunerado, né, Hanna? Tem que ser pago. E é isso que essa ABRAF, essa associação, vem questionar aqui no Supremo, essa presunção absoluta que não permite prova em contrário. É isso e acabou. Recreio é tempo à disposição e acabou. É assim que entende o TST. E aí eles questionam aqui no Supremo se essa presunção absoluta, eles pedem que seja declarada a inconstitucionalidade
dessa presunção absoluta. O caso que envolve professores, a gente sempre sabe que aqui, né, dá muita repercussão. A própria ação cita que uma decisão aqui pode alcançar 45 mil instituições privadas que envolvem mais de 1 milhão de professores. E estamos falando só de rede privada, né, Hanna? Exatamente, Mauro. Essa ação é justamente para atender aos professores da rede privada, onde a gente tem uma certa negligência com relação à carga horária, né? A gente tem uma possibilidade muito maior de negociação, de autonomia entre as partes, seja a empresa e o próprio professor. Poucos acordos coletivos abrangem essa categoria, né, dos professores da rede privada, e a gente tem essa discussão já há muitos anos pacificada na Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho entende realmente que aqueles 15 minutos no descanso do professor, né? Não é entre uma aula e outra, importante mas isso, entre jornadas, né? Perdão, intrajornadas, entre uma jornada e outra, e não entre jornadas, que seria entre um dia de trabalho e outro, mas aquele intervalo de descanso do professor seria pago ou não pela instituição, né? E seria sim um peso, vai subir a conta da folha de ponto dos professores, né? Porque se aumenta ali um registro sobre a jornada de trabalho desse professor. 15 minutos de vários professores todos os dias é um peso a mais para o empregador, de fato. Porém, ficou determinado pela Justiça do Trabalho que haveria uma presunção absoluta, ou seja, teve intervalo, o professor está à disposição, ele não está fazendo outras coisas, ele não está saindo da escola, da unidade de ensino para resolver outras coisas. E seria um tempo tão exíguo, né, um tempo tão curto que não daria nem tempo para o professor fazer outra coisa. A gente teve uma grande discussão entre os ministros, onde a maioria são professores, né, e todos, assim como eu também, dizem que ficam na sala de aula, atendem alunos, estão ali à disposição do aluno e da empresa, né, da empresa que a gente falando de professores privados. Então, deveria sim ser pago. É o que entende a Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho traz um instituto do chamado presunção absoluta. Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, esses 15 minutos serão pagos e integram a jornada do trabalho do professor. Porém, o ministro Gilmar Mendes trouxe uma tese, depois acompanhado pelo ministro Flávio Dino, né, teve uma grande discussão sobre essa temática. Eles entenderam que deveria ser imposta, sim, uma presunção, mas que ela fosse relativizada. Porque na presunção absoluta não cabe prova em contrário. Era isso que a Justiça Trabalhista estava entendendo. E o autor da ação estava dizendo que o TST, nesse caso aqui, estaria criando uma norma. Por quê? Porque o 71 da CLT, parágrafo 2º, diz que o descanso não será pago. Não será pago. Ponto final. É o que diz a CLT. E o TST, com esse entendimento de presunção absoluta, sim, deve integrar a jornada de trabalho do professor, estaria fazendo uma interpretação contrária à lei, legislando, estaria fazendo um outro dispositivo legal que nem existe. Né? Então, essa presunção absoluta foi declarada inconstitucional pelos ministros no julgamento de ontem, que durou a sessão plenária da quarta-feira e mais um bom pedaço da quinta-feira. E lembrando, como falou a Mari, ele veio do PV, esse caso, e é muito curioso, porque o relator é o ministro Gilmar Mendes. Ele votou no PV, o ministro Flávio Dino teve uma pequena divergência. Votando no PV, o ministro Edson Fachin pediu destaque. Quando vem para o presencial, o ministro Gilmar Mendes já ajustou o voto, trazendo as sugestões do ministro Flávio Dino, e eles estão na mesma linha, na verdade. Exatamente. E eu achei interessante que você citou o artigo 71, e o ministro Dino explica que esse recreio acaba sendo isso já é histórico na escola brasileira, na verdade, não sei nem mundo afora, mas na escola brasileira isso ele não é aquele intervalo citado no artigo 71, é outra coisa. Aquele não é remunerado, tudo bem, a CLT está certa. O recreio já é uma praxe, né, uma instituição brasileira, a hora do recreio nas escolas, e o intervalo, né, eles falam sempre recreio quando é ensino fundamental e médio, e o intervalo quando é ensino superior. Desculpa, então, ele dizendo que isso as duas coisas não se confundem. Então, que o recreio é para ser considerado, sim. Né, um tempo à disposição do empregador, mas que
absoluto, não. É possível. Absoluto, não. Existem situações, os ministros falam, né? O ministro Dino explica, pode ser que a pessoa tenha um cursinho de inglês bem próximo ali, ele pega aqueles 15 minutos, saia para fazer alguma coisa. Vai ao banco. Vai ao banco, fica lá fazendo uma oração, ele falou, pode ser religiosa, a pessoa pode ter uma religião. E vai buscar o filho numa outra escola. Então, assim, é tão dinâmico essa situação que o voto dos ministros explica justamente isso. Deve ser uma presunção relativa, que caiba a prova em contrário. Porque se o empregador, a empresa, entender que não integra a jornada de trabalho, ele vai ter que comprovar de qual forma esse profissional não estava à sua disposição, não estava incorporando aqueles 15 minutos na sua atividade laboral ali. Admitindo prova em contrário, vai ser analisado caso a caso. Foi assim que os ministros decidiram. Quer dizer, se uma escola deixar de pagar para um professor e o professor entrar na justiça, a escola vai ter que provar que aquele professor, naquele período, não estava à disposição. Que é o ônus da prova, né? O ônus da prova invertida que tem na Justiça do Trabalho. É um instituto consagrado da Justiça do Trabalho, onde quem alega a situação não necessariamente é quem tem que provar. Aqui na Justiça do Trabalho, quem tem que provar é o empregador. E aí é um entendimento doutrinário muito grande que chegou a essa conclusão para dizer que o empregador teria mais condições, de produzir provas sobre aquela temática. Perfeito. E aí os efeitos ficam daqui para frente, né? Ficou decidido também. Isso. Não protrai no tempo, que eles gostam de falar, não volta no tempo, né? Quem já recebeu, isso. Quem recebeu provavelmente de boa fé, claro. É uma verba alimentar isso é salarial, não se devolve, né? Então isso é só para frente. Eu queria então só ler a tese, esse é um ponto, uma discussão importante quando envolve professor, a gente comentou, né? Sempre dá muito destaque. Então, a tese que ficou aprovada diz o seguinte: declarar a inconstitucionalidade da presunção absoluta, que não admite prova em contrário, segundo a qual o intervalo temporal de recreio escolar na educação básica ou o intervalo de aula na educação superior constitui obrigatoriamente tempo em que o professor se encontra à disposição do seu empregador. E assentar que, na ausência de previsão legal ou negociação coletiva estabelecendo orientação diversa, tanto o recreio escolar, educação básica, quanto o intervalo de aula, educação superior, constituem, em regra, e aí está a diferença, né, Hanna? Tempo do professor à disposição de seu empregador, admitindo-se, porém, a prova produzida pelo empregador de que durante o recreio escolar ou o intervalo de aula, o professor dedica-se à prática de atividades de cunho estritamente pessoal, afastando-se, em tal hipótese, o cômputo na jornada diária de trabalho. Essa foi a tese aprovada, e eu achei interessante até eles falarem em negociação coletiva, que o ministro Gilmar Mendes fala no voto dele, porque ao dizer que é presunção absoluta, se houver uma negociação coletiva, se houver uma nova lei, o TST fechou a porta para qualquer tipo de leitura, de negociação, que a negociação coletiva é muito respeitada pela Constituição Federal, né? A autonomia entre as partes, claro, né? A própria reforma trabalhista trouxe essa possibilidade também, reforçando. É uma tradição do Brasil também. A CLT não consegue abranger todas as categorias de trabalho que a gente tem. Então, acordos coletivos são instrumentos muito importantes para a justiça trabalhista. É isso. Certo, vamos lá. E por último, né, esse é o julgamento de quinta-feira, o STF manteve com ajustes a validade de uma lei que institui o Programa de Financiamento da Infraestrutura Pública, o PFI, do Distrito Federal. A análise do recurso extraordinário começou no plenário virtual e foi para o plenário físico devido a um empate, né? E aí resultou na confirmação da constitucionalidade dessa lei. Vamos falar um pouco do que foi questionado nesse programa e desses ajustes que ficaram estabelecidos. Eu vou contar a historinha, porque essa daqui é aquelas histórias... Só com uma história a gente consegue entender. A lei que criou esse Programa de Financiamento da Infraestrutura Pública é uma lei de iniciativa aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então instituiu esse PFI para captar recursos, né, para financiamento das obras, manutenção de equipamentos públicos aqui no DF. A lei, né, aprovada na Câmara, foi vetada pelo governador do DF. O veto do governador foi derrubado na Câmara, né, e a norma passou a valer. Aí o governador do DF vai ao TJDF, está acompanhando, né? O caso é enrolado. O governador do DF vai ao TJDF questionando essa lei, pedindo que fosse declarada inconstitucional. O TJDF declarou que a lei é inconstitucional por inconstitucionalidade formal e material. Aqui teria havido a primeira coisa que diz o TJ, que teria havido o vício de iniciativa. Vamos lá, Hanna. Bom, a gente tem algumas matérias que são específicas para cada ente federativo, né? A gente tem a nossa Constituição detalhando o que é regra
e competência, matéria específica da União, o que é matéria dos estados e também dos municípios, e isso se traduz para... E o que é do executivo, iniciativa do executivo, do legislativo, né? Exatamente, essa regra se traduz para os estados estados e municípios também. E também com relação à competência do próprio ente federal, quem pode legislar sobre essa matéria, né? Não só sobre o conteúdo, que seria vício material, mas também sobre a própria forma de elaborar essa legislação, né? Essa norma, essa lei. E no caso aqui é iniciar o processo legislativo, é isso? Dar origem, começar uma discussão sobre um tema que é de competência e privativa ainda mais de outro órgão, de outro ente federativo, é vício de iniciativa. Então, por exemplo, na Constituição, só a Mari pode falar sobre esse assunto. E aí eu começo dentro da minha casa, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, começo a discutir esse assunto e ainda lanço uma lei sobre esse assunto. Mas a competência era da outra casa, da nossa governadora. E aí a gente tem um vício de iniciativa. Você não poderia começar a falar sobre esse assunto, muito menos propor uma legislação que abrangesse esse tema. Isso. E aí outro questionamento é que também teria tratado de concessões fiscais, né? Eu anotei aqui o que eles falam... dava benefícios fiscais, concedia benefícios fiscais sem a existência de uma lei específica, que é o que determina a Constituição. Então o TJ declarou a inconstitucionalidade. Quem recorre ao Supremo? A Câmara Legislativa do DF, né? E aí dizendo então que não haveria esses vícios, né? Nem o vício formal e nem o material, a inconstitucionalidade material. Aí, como falou a Mari no começo, 5-5 na votação no plenário virtual, o caso vem para o plenário presencial para eles. É muito comum isso, a gente tem visto, né? Quando, na hora de proclamar um resultado que ficou com pequenas divergências ali que precisam ser ajustadas, eles levam o caso para votação no plenário presencial. E aqui, como eu estava, esse empate em 5-5, e a gente atualmente está com 10 ministros, né? A gente só tem 10 ministros, o ministro Barroso aposentou. O caso veio para o plenário para eles, então, ajustarem e fazerem aqui a proclamação. E aí, Hanna, eu anotei aqui para você comentar com a gente, né? Eles mantiveram a possibilidade de dar nomes, por exemplo, aos projetos, às obras, né, que forem feitas por esse PFI aqui, e escolha de identidade visual, concessão de uso de área pública, mas assim, isso é constitucional, desde que a definição disso passe por avaliação técnica e resguarde o patrimônio histórico e cultural. Disseram, o IPHAN tem que ser consultado, né, não pode passar do limite, não pode dar nome para um museu, para uma peça histórica, né, do Distrito Federal, você não pode dar o nome de uma empresa. Exatamente, resguardando a identidade daquele estado, município, né, justamente porque você teria que respeitar as regras locais por ser uma legislação infraconstitucional e mais reduzida que estados ou municípios. Nessa decisão, Mauro, foi muito importante os ministros detalharem também a questão tributária, né, em que seria de competência do governo do Distrito Federal para alguns impostos, e onde a Constituição, a partir do artigo 170, trata de matéria tributária, seria de competência da União legislar sobre essa matéria. Não poderia também ser de iniciativa da Câmara Legislativa. Eu vi que ele cita que o artigo 150, parágrafo 6º, isso, fala que é preciso lei específica para regular a matéria que corresponde a tributo, concessão de incentivos tributários, que era o caso aqui, concessão de incentivos, não por meio de uma lei. A lei dizia que, olha, o executivo distrital vai regulamentar isso, e a Constituição fala, não, precisa de lei específica. Lei específica, e nesse caso específico de incentivos, seria de competência da própria União, então deveria ser uma lei federal. Entendi. Então, isso foi afastado também, e eu achei importante, Hanna, que eles disseram assim, no todo, a lei não pode deixar de observar a lei de licitações. Isso, porque tanto o financiamento quanto a própria estrutura de projetos, de prédios, né, de estruturas físicas, que são esses elementos da infraestrutura do Estado, não é o Estado que constrói, né, não é o Estado que estabelece ali como o projeto, como que vai ser feito.
precisa-se de uma licitação para se contratar uma empresa, a construtora, devendo observar a Lei Federal de Licitações. Sempre. E outro ponto último que eu anotei que eu achei interessante, né? Eles afastaram também o alcance do programa para hospitais, unidades básicas de saúde, delegacia, posto policial e outras estruturas. Tem certas áreas que não dá para você colocar, Exato. da mesma forma, né? Colocar o nome de uma empresa ligada a uma delegacia, a um hospital, Exato. quer dizer... Acredito que o entendimento seja do que é matéria essencial, né? São órgãos de Estado, né? E não do governo que pode ou não deliberar tendo um parceiro público-privado, uma parceria público-privada. São as PPPs aqui que a gente está falando, né? É isso, muito bem. Então, e para a semana que vem, o que a gente tem? Você já comentou que na terça volta, né, o julgamento da ação penal 2696, com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e aí na sequência os demais ministros. E no plenário, anotei que a gente tem mais um caso trabalhista, né? A competência da Justiça do Trabalho para analisar o pedido de um seletista que se tornou estatutário lá na época da Constituição, no período anterior à Constituição. Ele pede a nulidade da transformação do pagamento das parcelas do FGTS do período, e aí é para ver quem é a competência para julgar isso, se é a Justiça do Trabalho ou se é a Justiça Comum, porque o estatutário não está afeto à Justiça do Trabalho, né, Hanna? Exato, não estaria... Teria uma legislação complementar, a Lei 8.112, né, e algumas outras legislações pertinentes a cada regime função, jurídico isso. De cada função. A gente já tratou aqui Lei do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nos voos que passam lá pelo Rio de Janeiro. Já houve uma liminar aqui também. O ministro relator suspendeu essa norma e agora vem a referendo essa discussão, né? Alguma curiosidade. Isso são as previsões do plenário, que só tem sessão na quarta-feira. Sim, né? tem um feriado aí. Feriado na quinta-feira, então terça-feira a turma julga a ação penal, na quarta essas ações no plenário, e é isso. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. E, é claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Lembrando, se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até breve. Até logo, até a próxima.